O preço das escolhas, o Brasil e a estabilidade econômica. Vamos ao primeiro painel da tarde, o preço das escolhas, o Brasil e a estabilidade econômica. A economia brasileira enfrenta um cenário desafiador. Desequilíbrio fiscal, insegurança jurídica e a alta carga tributária. Também tem tudo isso travado o crescimento e afastado os investimentos. O preço das escolhas feitas ou não feitas está cada vez mais evidente. Neste painel, vamos analisar os impactos dessas decisões e discutir caminhos para garantir a estabilidade econômica e a construção de um ambiente mais sólido, eficiente e livre. Os convidados para este painel da tarde, o nosso primeiro desta tarde, Adolfo Saxida, advogado, doutor em economia, ex-ministro de Minas e Energia, tem trajetória marcada por atuação em políticas públicas, defesa da liberdade econômica e do equilíbrio fiscal, além de ter diversos livros publicados a respeito dos temas tratados neste painel. Também conosco neste painel Bruno Caraza, economista, doutor em Direito e professor. Atua como colunista do jornal Valor Econômico e é comentarista de economia do Jornal da Globo, onde analisa com profundidade os impactos das políticas econômicas no cenário brasileiro. E Solange Srur, diretora de macroeconomia para o Brasil no Banco UBS, com ampla experiência no mercado financeiro, é especialista em política fiscal, inflação e crescimento econômico, sendo uma das vozes mais respeitadas em análise macroeconômica no nosso país. O mediador é o diretor financeiro do IEE, Hugo de Oliveira Miller, que introduz o tema e conduz essa discussão. Lembro que temos nos nossos dois painéis QR Code disponível para perguntas e esta tarde, obviamente, será de muito debate e a gente conta com vocês. Bem-vindos. Boa tarde a todos. Qual é o preço das nossas escolhas? Na vida de cada um de nós, todos os dias, tomamos decisões que têm, sim, suas consequências. E qualquer cidadão de bem percebe isso ao decidir, por exemplo, trabalhar em 2 empregos para pagar suas contas no fim do mês. Na economia, não é diferente. As decisões mais fáceis, às vezes, não são as que nos levarão adiante. É preciso saber fazer as escolhas corretas e duras, se necessário, para moldar um futuro de prosperidade. Vivemos em um momento de desconfiança no Brasil. Os gastos elevados do Estado e a consequente insegurança fiscal levam à instabilidade econômica. Os estímulos à demanda, sustentados por um orçamento público, causam uma falsa impressão de desenvolvimento. Enquanto isso, as expectativas se deterioram. E não sou somente eu que estou falando. Solange Srur, nossa painelista, vem repetidamente apontando os riscos do rumo da política fiscal do país. Precisamos abandonar as ações imediatistas. Um país é construído com uma visão de longo prazo e consistência ao longo dos anos. Mas, afinal, de onde vem o dinheiro do governo? Como diria Ludwig von Mises, os governos não cortam despesas, eles aumentam impostos. Estamos em meio a uma reforma tributária e tudo indica que o brasileiro irá pagar ainda mais impostos daqui para frente. Bruno Caraza, nosso outro painelista, em seu livro O País dos Privilégios, relata um pouco de como se criou no Brasil um sistema tributário complexo e pesado para o cidadão, prejudicando principalmente aqueles que o Estado diz querer apoiar. O Estado não resolverá os nossos problemas. Ele deveria criar um ambiente em que as próprias pessoas tivessem a liberdade para buscar a sua prosperidade. E como mudar isso? Adolfo Saxida relata em seu mais escrito livro um pouco da maneira como as reformas deveriam ser feitas no Brasil
para que o real ator do progresso fosse o protagonista. Os indivíduos, os empreendedores e todo o setor privado são um real motor de desenvolvimento econômico e social, como diria a Dama de Ferro. O cenário é claro. Temos uma instabilidade fiscal, uma expectativa de inflação desancorada, uma dívida pública crescente e juros elevados. As perspectivas para a economia brasileira, infelizmente, não são positivas. Mas como podemos fazer para mudar isso? Como podemos fazer com que o Brasil deixe de ser, como dizia o painel do ano passado, o eterno país do futuro e alcance a tão sonhada estabilidade econômica? Hoje estamos aqui com Solange Strur, Bruno Caraza e Adolfo Saxida para discutir os motivos que nos trouxeram aqui e, principalmente, as mudanças necessárias para trilhar um caminho de prosperidade. Sejam todos bem-vindos ao painel de economia do Fórum da Liberdade, o preço das escolhas, o Brasil e a estabilidade econômica. Solange, a palavra está contigo. Pode usar lá, fique à vontade. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente num momento tão turbulento, né, que a gente está vivendo, não só de Brasil, mas de mundo. Eu ia colocar meus slides, mas a verdade é que a confusão está tão grande no cenário que muita coisa do que eu coloquei na sexta-feira hoje já é uma certeza ou um aumento de incerteza. Então, eu prefiro começar expondo aqui tudo que foi dito sobre o Brasil depende sempre do cenário internacional. A gente está hoje num momento de virada significativa que pode expor todos os nossos problemas que a gente tem apontado, principalmente no fiscal, de uma maneira mais aguda. Eu diria que desde janeiro, a incerteza sobre os rumos da política econômica americana aumentaram muito. Não que antes não se imaginava que haveria um aumento de tarifas agressivo, não se imaginava ver redução de imigração, mas a maneira como as coisas estão sendo colocadas está colocando o mundo numa incerteza muito grande, com a possibilidade de um desarranjo que vai muito além de uma guerra comercial. A imposição dessas tarifas que a gente tem visto sair todos os dias, e principalmente no dia 2 de abril, pode jogar no mundo num cenário que a gente não viveu em 100 anos. Então, aproveitando aqui o Fórum da Liberdade, um dos aspectos mais positivos de você ter uma economia global integrada é a liberdade de comércio. Cada país produz aquilo em que tem vantagem comparativa e a liberdade de comércio traz um bem-estar maior para todos os países. A visão de que nós temos que produzir tudo, porque é importante ter todos os tipos de indústria no país, ter todos os tipos de serviço no país, ela não é uma visão que beneficia ou que pesa nas decisões econômicas o custo-benefício. Às vezes é melhor para o Brasil se especializar no que ele tem de vantagem comparativa, recursos naturais, abundantes, do que produzir tudo. A mesma coisa vale para os Estados Unidos. E a gente está entrando num momento onde a política econômica americana está trazendo decisões que parecem ser muito inconsistentes, e que pode prejudicar muito a própria política americana, a própria política econômica, prejudicar muito a economia. Então, qual é o cenário hoje? É um cenário de tarifas agressivas. Mas mais do que tarifas agressivas, que não seria uma surpresa, dado o que foi prometido na campanha, a forma como elas estão sendo colocadas está gerando muita incerteza, não só para o empresário americano, mas para o empresário de todo mundo. Eu aqui em Porto Alegre estou aqui já tem uns 3 dias conversando com os empresários que precisam de importar de outros países, exportar para os Estados Unidos. Ninguém sabe como fazer. Essa incerteza pode jogar a economia americana, principalmente numa recessão,
E o resto do mundo não vai ficar descolado disso, né? Eu acho que existe uma visão que para mim é um pouco ingênua de que se a economia americana entrar em recessão e colocar, os juros vão cair lá fora, o resto do mundo vai conseguir de uma certa forma navegar. Quem sabe, né, a Europa se junta mais com China, o Brasil faz acordo comercial com a Europa. No fundo, uma recessão americana, né, se ela for profunda e ela vai impactar o resto do mundo, não só pelos canais óbvios de demanda, mas porque a imposição de tarifas está gerando retaliação. E o resto do mundo se organizar para tentar viver, né, de uma maneira um pouco mais coesa, ex-Estados Unidos, não existe. Essa visão, para mim, é muito ingênua. Então, ontem, inclusive, muitos me perguntavam, da entrevista no jornal, os clientes perguntavam, mas, poxa, o dólar está 5,60. Então, o Brasil está se beneficiando. A verdade é que, assim, o Brasil foi um país que foi atingido da maneira menos negativa, com 10% de tarifa, mas os impactos indiretos da desorganização global que a gente pode viver são muito maiores do que o impacto direto de 10% de tarifa em produtos brasileiros. E é isso que a gente está vendo hoje. Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje o começo de retaliação, né? A China, hoje de manhã, quando eu acordei, a primeira notícia, às 6 da manhã, era que a China tinha colocado 34% de tarifa nos Estados Unidos, né? E que a Europa estava já estudando retaliar a China, caso a China inunde a Europa com os produtos que ela não vai conseguir vender mais para os Estados Unidos e que não são poucos nem em pouca quantidade. Então, a gente está entrando no Brasil, está numa situação, que eu vou falar mais à frente de Brasil, mas numa situação que precisa ter uma reorganização importante do fundamento fiscal, né, para poder crescer de forma sustentável, enfim, para os juros poderem cair, mas no mundo mais adverso agora. A menos que, né, onde que pode ser um mundo talvez um pouco melhor, a menos que tudo que a gente está lendo no jornal hoje, e as ameaças que estão aí até o dia 9, né, de abril, onde essas tarifas podem ser até aumentadas, né, a menos que ocorra um recuo, né, do governo Trump em relação ao que já foi posto, a menos que a gente veja uma negociação que o resultado final seja um recuo importante em relação ao que já foi colocado, eu acho que o cenário internacional vai ser bem adverso para os próximos anos, próximos pelo menos 2 anos, né? Então, tem que ter um recuo importante. E por quê? De novo, os Estados Unidos vai sofrer retaliação, mas mais do que isso, as tarifas que foram colocadas em relação à China e à Europa podem jogar esses países numa desaceleração muito grande também. E aí você vai para um movimento de aversão ao risco generalizado e, por incrível que pareça, o ativo safe haven, né, que todo mundo quer ter no momento de aversão ao risco generalizado, não vai ser o euro, não vai ser o yuan, o ien ou o real, vai ser o dólar. Né, porque você pode gerar uma desorganização tamanha que fica muito sem alternativa, né? E para o Brasil isso não é uma situação boa, né? Um movimento de dólar forte, de aversão ao risco global, vai expor novamente, né, os nossos problemas, como aconteceu no final do ano passado, né, em novembro. De novembro para cá parece que tudo melhorou, mas foi o cenário internacional, né? A expectativa de que as coisas iam caminhar de uma forma organizada que acabou sendo frustrada, né? Então, assim, o cenário internacional para mim é um cenário muito mais adverso, porque o que foi prometido foi feito, mas está sendo feito de uma maneira muito desorganizada, que está trazendo muita insegurança, e a gente está vendo uma reação do mundo negativa. Eu falei muito de economia americana. Se a gente tiver uma desaceleração nos Estados Unidos, certamente a gente vai ser afetado também de uma maneira indireta bastante forte,
mas eu tenho uma preocupação muito grande também com relação à China. Né? Nosso principal parceiro comercial está sendo o alvo especificamente forte dessa ação tarifária. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a tarifa média hoje de importação de qualquer produto chinês para os Estados Unidos é 67%. Né? Foi colocado 20, mais 34%, mas já haviam tarifas antes, né, colocadas pelo próprio Trump em 2017 e pelo Biden também. Então, são 67% de tarifa efetiva da China em relação aos Estados Unidos. A Europa já tem tarifa em relação à China de cerca de 25% e está prometendo colocar mais. E a China tem crescido muito baseado em exportação, né? Dado que o modelo de estimular o crédito imobiliário e estimular a oferta via infraestrutura já está sobrecarregado, o crescimento no pós-pandemia foi muito calcado em exportação. E com 60 e poucos % de tarifa de Estados Unidos, talvez 30% de tarifa de europeia, como é que vai ficar esse crescimento chinês? Né? E aí, a gente pode entrar num ambiente onde a guerra comercial ela acaba virando uma guerra cambial. Né? E uma desaceleração forte de China, obviamente, impactará preços de commodities, né, muito relevantes para o Brasil. Hoje mesmo a gente viu, né, o petróleo já está abaixo de 65. Se eu não me engano, nos últimos dias já caiu perto de 10%. Lembrando que muito da nossa receita fiscal aqui no Brasil vem de commodities e de petróleo. Né? Então, a desaceleração de Estados Unidos e China são um ponto de atenção muito relevante. E aí eu vou entrar em Brasil. Antes de focar, claro, que sempre no problema fiscal, o problema fiscal é o nosso calcanhar de Aquiles, sim, porque desde que a gente derrubou o teto de gastos e trouxe uma série de regras que não combinam com esse teto, né, que tornam esse teto um teto fictício, a gente teve também uma piora muito grande da conta corrente, que muitas vezes no Brasil, desde que a gente construiu 360 bi, 70 bi de reservas, ninguém mais fala em conta corrente. Vocês não olham no jornal isso como preocupação. É sempre fiscal, inflação, taxa de juros. Né? A economia acelerou, desacelerou, mas ninguém fala muito de problema de déficit corrente, de financiamento de déficit corrente, de problema de reserva. Se a gente tiver realmente uma queda de commodities relevante, se a gente tiver um mundo desacelerando da forma como está caminhando, a menos que haja um recuo significativo, a gente já está vivendo hoje no Brasil uma piora importante do déficit de conta corrente. Então, acho importante colocar isso, que apesar do déficit de conta corrente, a projeção desse ano é fechar perto de 2,5%, por aí, que é mais ou menos o consenso de mercado, 2,5% do PIB, não é um déficit de conta corrente muito elevado para país emergente. O nosso financiamento também tem recuado. Ainda temos uma entrada importante de financiamento externo, né, de investimento direto, mas também tem diminuído. Né? Então, é um ponto de atenção. As reservas internacionais do Brasil também parecem ser muito altas, mas na prática não são tão altas quanto elas foram no passado, né? Porque o Brasil hoje tem uma dívida privada externa muito maior do que tinha no passado, na época das grandes intervenções lá em 2014, 2015, a gente tinha mais ou menos o mesmo número de reservas que tem hoje, mas a dívida externa privada é muito maior. O dinheiro em circulação, que a gente chama de M2, que é o dinheiro que o brasileiro pode mandar para fora hoje, é muito maior. Você deveria ter mais reservas para poder cobrir isso. Tirando o fato que hoje é muito fácil, qualquer brasileiro médio que tem um aplicativo consegue investir lá fora rapidamente. Então, eu acho que a gente tem um problema sério, que pode virar muito mais sério, dependendo de onde a gente vai caminhar no mundo, com o mundo desacelerando. E vindo para o Brasil, já que eu tenho agora um pouquinho de tempo, eu acho que não menos importante, mas no fundo,
Sempre que eu começo falando de Brasil, eu falo, mas a gente depende do cenário internacional para que os nossos problemas fiquem evidentes ou que façam preço. E agora isso pode ficar mais evidente com essa piora de apetite ao risco. Como é que eu vejo a situação no Brasil? A foto parece razoavelmente muito boa, né? A economia está crescendo bem. Teve uma desaceleração que começou no ano passado, mas muito incipiente. A expectativa média do mercado do consenso é alguma coisa perto de 2%, sem considerar o impacto de medidas que estão já postas aí, como, por exemplo, o crédito consignado, que eu acho que isso leva o PIB mais para perto de 3 do que para 2, então é um crescimento esperado positivo. A inflação está aí rodando perto de 5, 5,5, é longe do teto, mas está longe de ser o problema número 1. Nenhuma pesquisa que você faça de opinião no Brasil coloca a inflação como problema número 1. Então, a foto é uma foto de uma economia que cresce, com uma inflação razoavelmente não muito alta. A taxa de juros está alta sim, mas o Banco Central já está indicando que, em algum momento, esse ciclo vai ser encerrado, porque está bastante restritivo, a economia tem algum sinal de desaceleração. Mas por que essa preocupação toda do mercado e por que quando a gente olha a taxa de juros longa no Brasil, ela é tão alta ou mais alta que a taxa de juros atual, E por que as expectativas de inflação são muito altas para o futuro, Porque, na verdade, ninguém acredita que essa foto seja um equilíbrio, Essa foto não é um equilíbrio sustentável, porque esse crescimento todo que a gente está vendo da economia tem uma parcela importante sendo puxada por política fiscal e creditícia, o fundamento fiscal, ele vai precisar de uma reforma importante, uma reforma não, várias reformas, mas a principal dela é trocar o arcabouço, porque acho que sim, desde que esse arcabouço foi apresentado, vários analistas, eu inclusive, dei várias entrevistas dizendo que esse arcabouço ele não conseguiria ficar de pé com as regras que vieram junto com esse arcabouço, que era a regra do salário mínimo, que era a regra da educação e saúde. São regras que elas são desenhadas para um teto muito mais aberto do que esse teto que foi colocado, que já é um teto muito mais alto, muito mais frouxo do que era o teto antes. Mas as regras do gasto obrigatório no Brasil não conversam com o arcabouço, Então, a gente vai precisar trocar a regra fiscal, vai precisar fazer reformas importantes no gasto obrigatório, reformas que façam com que esse gasto cresça de forma compatível com um novo teto que vai precisar ser feito, e aí certamente atacar a regra do salário mínimo, educação e saúde vão ser necessários, mas mais do que isso, dado o crescimento extraordinariamente forte do gasto obrigatório nos últimos 3 anos, eu acho que a gente vai precisar fazer uma grande reforma previdenciária e administrativa ao mesmo tempo em 2027. Então, se o mundo permitir o Brasil esperar fazer essas reformas em 27, que era o cenário que a gente estava trabalhando ali no começo do ano, vamos ver essas reformas acontecendo em 27, vai ser inevitável. A grande questão hoje é se o mundo vai deixar a gente ter esse tempo ou não. Talvez, numa versão global ao risco, fique muito difícil não fazer alguma coisa urgente, dado o fundamento que a gente tem hoje. Tenho uns 2 minutinhos só para terminar aqui. Então, a gente vê um crescimento que não é sustentável em 3%, mas, enquanto isso, enquanto o mundo está dando essa chance, a gente vai vendo medidas de estímulo na economia que vão certamente atrapalhar o retorno da inflação para perto da meta. Então, nos próximos anos, a gente vai conviver com uma inflação bem acima da meta. Eu não vejo muito espaço para a queda de juros. Essa é uma notícia ruim, mas a verdade é que estamos com um crescimento acima do potencial, com inflação desancorada, com fiscal desajustado e agora
um mundo muito incerto pode trazer uma aversão ao risco, pode trazer um ambiente de dólar mais forte, né? E eu acho que a gente vai viver um momento, esse começo do ano muito complicado, né? Onde o Banco Central já subiu bastante os juros, há uma pressão por queda, certamente há uma pressão por queda, não é só do meio político, né? É uma pressão do próprio mercado, né? Dado que os níveis de juros estão muito altos há muito tempo, mas esse espaço me parece que não vai existir tão cedo, e se existir vai ser muito pequeno, né? Porque enquanto a gente não faz essas reformas, não adianta que a expectativa de inflação não caia. Tá? A expectativa de inflação depende muito do que você espera que vai acontecer com o fiscal. Porque uma das maneiras no Brasil de resolver de curto prazo o fiscal é acelerar a inflação. Então, para terminar aqui, o que eu vejo para os próximos, pelo menos 1 ano e meio? O Brasil tentando empurrar com a barriga o ajuste que é necessário fazer na parte fiscal. O mundo pode empurrar a gente a fazer esse ajuste antes do que todo mundo espera, porque, obviamente, ninguém espera ajuste fiscal nos 2 últimos anos de mandato presidencial, qualquer que seja o presidente. Mas a gente tentando empurrar para frente a resolução dos nossos problemas, e agora o mundo pode ser mais adverso e trazer a gente para uma situação pior, no sentido de que todo esse desajuste que a gente está vivendo e que ficou muito evidente no final do ano passado, volte a se apresentar de forma urgente. É assim que eu estou vendo o cenário hoje, com muito mais incerteza do que certeza. Eu vou terminar aqui porque meu tempo acabou e fico aqui para as perguntas. Obrigada. Bruno, por favor. Fique à vontade, pode usar o microfone também, se tu quiser. Posso ficar aqui? Claro, pega o microfone ali do lado e pode ficar em pé. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui no fórum pela primeira vez. Já acompanhava o fórum à distância, pelos vídeos, pelo material que é produzido, mas é muito diferente estar aqui, ver essa energia contagiante de ideias nos encontros aqui, nos vários eventos. Então, estou muito feliz queria agradecer o convite e uma honra estar aqui conversando com vocês. É uma honra estar aqui participando desse debate com Adolfo e com Solange. Não foi combinado, mas minha fala é muito complementar ao que a Solange acabou de mencionar, não só porque eu compartilho de muitas das preocupações delas com o cenário de curto prazo, mas principalmente porque ela deixou o gancho para eu falar de questões de mais longo prazo, de questões mais estruturais, questões relacionadas ao que ela mesma mencionou, que é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Como Solange mencionou, a gente tem uma fotografia que aparentemente, no momento, ela é positiva, 4 anos de crescimento do PIB, praticamente pleno emprego, né, a renda crescendo. Então, são informações, são dados importantes que vêm aí nesse cenário pós-pandemia no Brasil, mas a gente tem alguns problemas que meio que foram empurrados com a barriga e que a gente vai ter que, mais cedo ou mais tarde, lidar com esses problemas na economia brasileira, de preferência mais cedo do que mais tarde, porque, como Solange mencionou, o cenário mudou, a situação está muito mais grave agora e a gente vai precisar de encarar esses problemas. Então, achei muito também pertinente a escolha do nome do painel, o preço das escolhas. Quando a gente fala de questão fiscal, que é o tema que eu vou abordar aqui, isso fica muito claro, né? Brasil, a gente tem uma dificuldade histórica, crônica, de dizer não para certos grupos de interesses, de colocar limites em uma série de benesses que são concedidos pelo Estado brasileiro, e isso tem um preço que se manifesta em vários sentidos. Isso tem um preço que se manifesta no tamanho
do Estado brasileiro, no volume de gastos do Estado brasileiro. Isso se manifesta no tamanho da nossa carga tributária, na perda de competitividade do Brasil, sobretudo na dificuldade que a gente tem de sustentar um crescimento por longo prazo, né? A gente sempre vive naquela síndrome do voo de galinha da economia brasileira, que sempre que a gente está num momento como esse agora, de que a gente parece engatar um ritmo de crescimento de 3% ali ao longo de 3, 4 anos, a gente começa a ter os problemas de inflação, de desequilíbrio, inclusive externo, que ameaçam sustentar esse crescimento e acabam empurrando a economia brasileira para baixo. Então, pensei em trazer para vocês alguns desses exemplos de desafios que a gente enfrenta, sobretudo na questão fiscal, e como que isso repercute na situação fiscal que a gente enfrenta no Brasil, na dificuldade que a gente tem de fazer com que a nossa dívida pública cresça menos, nas dificuldades que a gente tem de reduzir gastos e, assim, reduzir a carga tributária no Brasil. Então, preparei 4 slides para sintetizar esse raciocínio, não quero cansar vocês, mas 4 slides sobre 4 temas que eu acredito que ilustram bem esses dilemas, que ilustram bem o alto preço de escolhas erradas que a gente toma na economia brasileira ao longo da nossa história. Então, vou pegar 4 exemplos para ilustrar esse raciocínio. Vou colocar aqui para vocês. Primeira dimensão que eu queria chamar a atenção é supersalários. É o tema que eu tenho me debruçado, né? Publiquei um livro sobre isso, O País dos Privilégios, olhando para a questão dos privilégios concedidos a algumas carreiras do serviço público brasileiro. A gente costuma pensar erroneamente 2 fatos equivocados que a gente tem na economia sobre o Estado brasileiro. Primeiro, que o nosso Estado é muito grande em termos de número de servidores públicos, e isso não é verdade quando a gente compara o número de servidores públicos que a gente tem no Brasil com o tamanho da nossa força de trabalho. A gente não fica feio frente a países desenvolvidos e mesmo países em desenvolvimento. O problema é que o tamanho da nossa folha de pagamentos é muito grande no Brasil. Então, não é uma questão de número de servidores, é uma questão do custo desses servidores na economia brasileira. E aí vem o segundo equívoco que a gente tem, que a gente costuma pensar que todos os servidores públicos no Brasil ganham muito, ou ganham mais do que o setor privado, ou que são privilegiados, mas, na verdade, isso não acontece. São poucas carreiras no serviço público brasileiro que têm rendimentos muito desproporcionais quando a gente compara com a média do serviço público brasileiro e, principalmente, quando a gente compara com a média do setor privado. Acho que a melhor forma de ilustrar isso são os pagamentos dos magistrados e dos membros de Ministério Público no Brasil, que são as 2 carreiras mais privilegiadas que a gente tem no Brasil. Esse gráfico é muito simples, a linha azul é o quanto ganha um ministro do Supremo no Brasil desde 1998, que é quando a gente tem os dados. Então, esse é o teto do funcionalismo público brasileiro, está estabelecido na nossa Constituição que nenhum servidor público poderia ganhar mais do que um ministro do Supremo. A gente tem a linha verde, é a média do vencimento básico dos juízes e desembargadores brasileiros. Por que a linha verde começa só a partir do final de 2017? É que o judiciário era uma caixa preta e, a partir de 2017, é que a gente começou a ter a obrigatoriedade de se divulgar os contra-cheques dos juízes brasileiros. Então, a gente só consegue ver essa comparação a partir de 2017. E aí, o que a gente constata aqui? Linha verde. O vencimento básico dos juízes brasileiros, ele fica abaixo do teto. Porém, desde 2020, em plena pandemia, quando a economia brasileira está fechada, quando boa parte da população brasileira viveu um período de altíssimo desemprego, de queda de renda, o judiciário brasileiro começa uma onda de concessão, autoconcessão de uma série de benefícios remuneratórios, de auxílios, de gratificações,
de licenças compensatórias, que faz com que o rendimento líquido dos juízes brasileiros, que é a linha vermelha, comece a disparar. E a gente vê esse processo, ao longo do tempo, se agravando por uma série de motivos. Primeiro, por uma leitura equivocada da Constituição, aproveitando uma brecha da Constituição que estabelece que pagamentos de indenizações, como é o caso das diárias, por exemplo, podem superar o teto, mas o Judiciário acabou alargando esse entendimento e estabelecendo uma série de benefícios como se fossem indenizações, mas que, na verdade, são remunerações, e eles têm usado isso para furar o teto. Então, é um dos movimentos que faz com que os ganhos dos juízes disparem nos últimos anos. O segundo fator é que o Judiciário brasileiro tem se autoconcedido uma série de benefícios. A Constituição estabelece que a remuneração deveria ser concedida por lei, mas há um entendimento do próprio Judiciário que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que tem a maioria dos seus integrantes são, inclusive, representantes do próprio Judiciário, então eles têm um alto interesse em conceder benefícios, eles podem regular o pagamento dessas remunerações. E no momento que a gente não tem, e aí o preço das escolhas, a gente não tem nem no Executivo, nem no Legislativo, que deveriam fazer um contraponto a esse movimento, não temos nenhuma força política no Congresso para dizer não a esse movimento. Então, a gente tem uma situação hoje em que o ministro do Supremo ganha R$46 mil, e o rendimento médio de um juiz no Brasil hoje, já descontado o imposto de renda, já descontada a contribuição previdenciária, passa de R$65 mil. Pra vocês terem uma ideia da distorção, um juiz recém-formado, recém-aprovado num concurso, hoje ganha mais do que os ministros do Supremo. Então, isso, do ponto de vista fiscal, de forma agregada, dado o volume do déficit público brasileiro, pode parecer pouco, mas isso tem um efeito multiplicador junto a todo o serviço público brasileiro e, a meu ver, tem ainda um custo ainda maior, que é o custo de perder-se a legitimidade, a confiança da população brasileira num sistema em que você abre o jornal, abre um portal na internet e todo dia você vê uma notícia de um tribunal que está pagando 100 mil, 200 mil, 500 mil reais para um juiz. Então, a gente precisa voltar e regular o teto do funcionalismo público brasileiro. Isso é um dos exemplos do preço que a gente paga por não dizer não a determinados grupos de interesses. Outro exemplo que eu queria chamar a atenção para vocês é a questão da previdência social. A gente vive um mundo de grandes mudanças demográficas, menos gente nascendo, as pessoas vivendo mais, grandes mudanças no mercado de trabalho, as relações de trabalho são muito mais flexíveis hoje em dia, então a arrecadação que se baseia na folha de pagamentos, a arrecadação previdenciária que se baseia na folha de pagamentos dos trabalhadores assalariados, né, com carteira assinada, vem caindo, e esse contexto de reforma, de déficit na Previdência é um problema crônico, esse sim, de grandes proporções na economia brasileira, mas a gente tem uma Previdência no Brasil que ela é muito desequilibrada em razão da fonte desse déficit. Esse gráfico de pizza mostra a divisão entre os beneficiários do sistema previdenciário, o número de aposentados e pensionistas do setor privado, do INSS, que é a maioria, 96% dos beneficiários do sistema de previdência estão no INSS, os servidores civis representam algo como 2,5%, os militares representam 1,5% com relação ao número de beneficiários do sistema previdenciário.
Quando a gente olha a contribuição de cada um desses sistemas para o déficit, a gente vê uma mudança totalmente radical. Hoje, se os servidores civis no setor público brasileiro são responsáveis por 2,4% do número de beneficiários, eles são responsáveis por 24% do déficit, e a distorção dos militares é ainda maior. Eles são 1,6% do número de aposentados, né, reformados, no caso deles, e pensionistas, e eles são responsáveis por 21%, quase 22% do déficit previdenciário brasileiro. Então, atacar o problema da Previdência brasileira também um problema de atacar uma Previdência que privilegia servidores públicos, sejam civis, sejam militares. A reforma da Previdência já atingiu em 2 rodadas os servidores civis, falta coragem política para atacar o problema da Previdência dos militares. Os militares se aposentam cedo, proporcionalmente, contribuem muito pouco para o sistema, têm regras de pensão muito mais benéficas do que os demais trabalhadores. Então, numa rodada que se torna cada vez mais urgente, uma próxima rodada de reforma da Previdência, a gente precisa de termos líderes políticos com coragem para atacar essa reforma previdenciária, principalmente dos militares, que ainda não deram a sua cota de contribuição do mesmo tamanho que os servidores civis e, principalmente, que os trabalhadores do setor privado deram nos últimos ciclos de reforma. Então, esse também é um tema importante e relevante sobre o preço das escolhas erradas que a gente faz nessa questão fiscal. Terceiro exemplo, e o último relacionado a gasto, e para eu depois terminar com o lado da arrecadação. A gente tem também problemas no volume de gastos relacionados ao financiamento do nosso sistema político. A gente, em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de empresas. Concordo que era uma medida necessária, que precisávamos limitar as doações de empresas que estavam distorcendo o nosso jogo político, só que o efeito colateral disso foi distorcer o sistema eleitoral, criando-se o fundo eleitoral, o famoso fundão, e ampliando o fundo partidário. Esse gráfico mostra o volume de dinheiro público que vem sendo alocado para partidos políticos e candidatos no Brasil. Vocês veem que a partir de 2015, que é quando o Supremo proíbe as doações de empresas, a gente aloca um volume cada vez maior de recursos para financiar o nosso sistema político. 2024, a gente alocou de recursos públicos praticamente 7 bilhões de reais para o financiamento eleitoral, somando fundo partidário e fundo eleitoral. Parece pouco, mas é muito significativo, principalmente porque esse recurso ele fica concentrado nas mãos de uma elite partidária, de dirigentes partidários, os famosos caciques, que acabam controlando esse dinheiro e distribuindo para os famosos amigos do rei. Isso cria barreiras enormes à entrada de novos competidores no sistema eleitoral, dificulta a renovação dos nossos quadros políticos e leva a uma baixa alternância de poder no Brasil. Então, isso é um problema que, além de fiscal, ele tem esse problema do ponto de vista, inclusive, do funcionamento da nossa democracia. Esse problema foi agravado com o crescimento das emendas parlamentares. Então, a gente está alocando hoje em torno de 50 bilhões de reais ao ano nas mãos de deputados e de senadores que determinam a aplicação desse recurso sem nenhum critério, sem nenhum planejamento, sem nenhuma prioridade, a não ser a sua perspectiva de ser reeleito. Então, isso distorce, isso piora muito a qualidade do gasto no Brasil e, de novo, agrava o problema da baixa competitividade no nosso sistema político, porque um deputado, um senador que dispõe aí sobre a aplicação de algumas dezenas
de milhões de reais todos os anos nos seus redutos eleitorais, vai ter muito mais chance de se reeleger do que um candidato novato que não tem esse tipo de acesso a recursos públicos. Então, é um problema de volume de gastos, então é um problema fiscal, é um problema de qualidade do gasto público e é um problema também de equilíbrio do jogo eleitoral. E aí, finalmente, para também atacar um problema que a gente tem no Brasil, destacando também os problemas pelo lado da receita, pelo lado da arrecadação, a gente tem uma carga tributária alta, né, uma carga altíssima frente a um país em desenvolvimento, como somos, uma carga tributária equivalente aos países da OCDE, mas além do tamanho da nossa carga tributária, nós temos uma carga tributária que é muito disfuncional. No Brasil, a gente historicamente usa o sistema tributário para compensar alguns grupos de interesses pelos problemas estruturais que a gente tem no Brasil. Então, a gente tem problemas de infraestrutura? Temos problemas de infraestrutura, mas ele não vai ser resolvido concedendo benefícios tributários para um grupo X ou um grupo Y. Então, o governo brasileiro, só o governo federal, ele abre mão de 550 bilhões de reais todos os anos em benefícios tributários. O problema dessa concessão de benefícios tributários é que esses benefícios são concedidos para os grupos que têm maior poder de pressão e que fazem um lobby mais pesado junto ao governo federal, junto ao Congresso, e a contrapartida desses incentivos tributários é que a gente distorce o nosso sistema econômico. A competitividade fica muito prejudicada, porque as empresas que se beneficiam da isenção, elas têm uma melhor condição de performar melhor no mercado do que quem não tem, e esse volume tão expressivo de isenções tributárias acaba onerando quem não tem acesso, quem não tem um lobby poderoso no Congresso Nacional. Então, a gente acaba tendo um sistema que, para aqueles grupos de maior pressão, de maior conexão no poder, eles acabam tendo uma carga tributária muito maior, e essa carga tributária, para ser compensada essa isenção tributária, outros grupos da sociedade, os famosos interesses difusos da sociedade, acabam pagando o preço desse sistema. Então, é um sistema também que distorce de forma muito significativa a estrutura de preços e a própria competitividade da economia brasileira. Então, em linhas gerais, era isso, essa mensagem inicial que eu queria passar para vocês, e estou ansioso para a gente ter uma conversa daqui a pouco. Muito obrigado novamente pelo convite. Adolfo, por favor, fica à vontade. A palavra está contigo. Obrigado. Bom, enquanto coloco o PowerPoint, quero agradecer o IEE pelo gentil convite, uma tremenda honra estar aqui. Quero agradecer às autoridades políticas, obrigado pelo prestígio, às autoridades empresariais, muito obrigado por estar aqui reservando esse tempo, uma tremenda honra. Quero parabenizar todas, mas falar com o senhor em especial. Quase que eu troco de lugar, né? Sobe aqui. Levanta aí para todo mundo aplaudir, pô. Parabéns, cara. Merecido. Então, muito obrigado mesmo, todos vocês que liberaram um tempo. Saibam, eu vou dizer uma coisa importante sobre mim. Às vezes, vocês não prestam atenção em vocês, eu presto. Então, quando alguns de vocês falam comigo, eu estou ouvindo. E eu vou cobrar o que vocês combinaram. Saio daqui acreditando que nós vamos ter a solução para a educação brasileira. Já entenderam o recado, né? Conversei com algumas pessoas aqui, estou confiante. Quero pedir uma salva de palmas para todo o povo gaúcho, pela liderança durante essa pandemia, não só da pandemia, mas da enchente, e pelo exemplo
do que eu vi aqui nesses dias. Parabéns. Então, muito obrigado, sem mais delongas. Eu preparei uma apresentação aqui parecida com o que eu fiz no almoço, um pouco mais rápido. Meu amigo Ebel aqui comandou a liberdade econômica, medida fundamental. Vários colegas do Rio Grande do Sul que estão aqui, que trabalharam lá no governo federal, meus colegas, deixo aqui meu grande abraço para todos vocês. Meus amigos do Liberty Fund, que tiveram a bondade, na figura do André, de comandar um painel sobre moedas privadas. Obrigado por compartilhar o conhecimento comigo. Olha só, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte. O Brasil, ele está muito melhor do que as pessoas costumam acreditar. Cara, é assim, na década de 80, quando você olha a década de 80, cara, aquilo ali era plano verão. Eu vou parar nesse aqui, não vou plano cruzado, não vou citar mais nomes, não. Era só susto. Era difícil, cara. Quem sobrevive? Às vezes as pessoas falam assim, como é que o empresário brasileiro vai sobreviver? Meu amigo, quem sobreviveu à década de 80 e 90, pode ficar tranquilo que basta a gente dar um pouquinho de segurança que vai voar. O Brasil, cara, ele veio de uma reforma da Previdência, de uma reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, teto de gastos, uma série enorme de novos marcos legais, novo marco do gás, novo marco da cabotagem, novo marco das startups, novo marco de registros públicos. Às vezes você nem sabe o que eu estou falando, mas eu aposto que você sente. Quem vai em cartório aqui? Alguém levanta a mão. Meu amigo, vai em cartório? Você já chegou em algum cartório e falou assim, eu quero pagar em cartão de crédito, e o cartório falou, só cheque ou... Hoje, qualquer coisa, porque nós aprovamos o novo marco do registro público que aceita qualquer tipo de pagamento. Antes não era assim, não. Você não vê isso, mas afeta a economia. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? A gente fala muito, e aqui eu deixo meu abraço para o meu amigo Bruno, minha amiga Solange. Nós vemos muito no jornal as grandes reformas. Autonomia do Banco Central, Previdência, trabalho. Só que o dia a dia é igual a Fundação Floresta nos ensinou, é microação. Isso faz uma diferença brutal na vida do cidadão. Está correto, meu amigo deputado Alexis, que votou com a gente várias coisas bacanas. Isso muda a vida das pessoas. E muita coisa foi mudada num período curto de tempo no Brasil. Então, eu sei que o momento, às vezes a gente leva uns sustos, mas calma, a coisa dá para consertar. E o que é que o período 2016 e 2022 nos ensinou? Que dá para consertar o Brasil. Passo a passo, medidas prudentes, sem grandes maluquices, e esse país vai decolar. Deixa eu mostrar alguns dados para vocês. Quem mexe no campo fazia Fiagro em 2018? Não fazia, porque não tinha. Emitia CPR em dólar? Não tinha. CPR digital? Não tinha. CPR verde? Não tinha. Recebíveis de caminhoneiros? Tinha? Não tinha. Então, meu agradecimento aqui ao banco, que está fazendo essas operações. Ora, isso tudo é o mercado de capitais, é o mercado de crédito, é o mercado de garantias. O que isso significa? Isso significa que o trabalhador brasileiro e as empresas brasileiras estão tendo acesso a crédito mais abundante e mais barato. Isso não é pouca coisa. Você facilitar uma empresa de emitir debêntures não é pouca coisa. Aí você fala, mas a minha empresa é pequena, não tem problema. Meu amigo Ebel vai lembrar, nós criamos o quê? O Commercial Papers, que é uma ideia de emissão de debêntures para pequenas empresas. Para quê? Para facilitar o acesso no mercado de trabalho, no mercado de crédito. Olha só o que aconteceu no mercado de crédito. Eita, Maria, eu acho que eu apaguei o negócio. Infelizmente eu apaguei, mas eu queria fazer uma palestra mais curta, só para vocês terem uma ideia. O número de brasileiros investindo em bolsa era 700 mil em 2018. Em 2022, 5 milhões.
Você acha o quê? Que caiu de paraquedas 4 milhões de brasileiros na Bolsa? Não. É que nós facilitamos em muito você fazer aplicação em Bolsa. Por quê? Porque era importante para você captar recursos para o setor privado. Olha só o que aconteceu com a abertura da economia. Isso aqui não é minha opinião. Isso aqui é um fato. A abertura econômica deu um pulo no Brasil. Por quê? Porque era o nosso entendimento que uma economia mais aberta era mais dinâmica. E as medidas para isso foram tomadas. Quem é empresário aqui? Até 2018, se você mandasse alguém embora, além dos 40% de multa do FGTS, você ia pagar o 10% de adicional de multa por demissão sem justa causa, que era para o caixa do governo. Alguém paga isso hoje? Não, porque nós acabamos com isso. 35% de redução no IPI, redução no adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, começo do fim do IOF câmbio. Quem é agente autônomo de investimento? Tem algum aqui? O que aconteceu com a tua taxa? Aumentou ou diminuiu? Pode falar alto aí? Diminuiu, nós abaixamos a taxa de agentes autônomos de investimento. Tudo isso era o quê? Era um amplo processo de redução tributária. Por quê? Porque era a nossa ideia de que, reduzindo o gasto público, você pode abaixar impostos. Aliás, quando você abaixa gasto público, sobra dinheiro. E aí você pode aumentar os programas sociais, que é o quê? Ajudar uma parcela específica da população. Ou você pode ajudar todo mundo, que é abaixar impostos. E nós assim o fizemos. Não é opinião, isso está escrito. São leis que foram aprovadas para isso. Vamos continuar. Ah, está aqui, ó. Eu só coloquei no lugar errado. Aí vocês veem a organização funcionando. Mas está aqui o número de brasileiros investindo em Bolsa. Olha o que aconteceu com o saldo de crédito. Você acha que o saldo de crédito aumenta quase 6 pontos percentuais do PIB de graça em 4 anos? 6 pontos percentuais do PIB são 600 bilhões de reais a mais em crédito. É dinheiro para a empresa contratar, para ajudar o empresário a investir, para gerar emprego, para gerar renda. Isso que estava sendo feito ali. Você pode gostar ou não gostar de privatizações, é seu direito, é legítimo o debate, tem argumentos para os dois lados. Mas eu venho de uma linha ideológica que gosta de privatizações. Vamos olhar se a gente fez privatizações? Entre 2019 e 2022, o número de empresas estatais federais foi reduzido em 37%. Você pode gostar. Você pode gostar ou não gostar, mas o dado é muito claro. 37,8% das empresas estatais federais foi fechada ou vendida no período. O montante arrecadado com concessões e privatizações entre 2019 e 2022 foi 12% maior do que todo o volume da série histórica entre 1980 e 2018. Você pode gostar ou não gostar, mas não dá para dizer que não foi feitas as privatizações. As estatais deram lucro. E olha o que aconteceu com a dívida brasileira. Ela caiu. Era 75,3% do PIB em 2018, foi para 71,7% em 2022. Isso num período que o mundo inteiro ficou mais endividado. Aumentou a dívida no mundo. A distância do Brasil para o resto, para os países emergentes, em 2018, era de 23 pontos percentuais em dívida. Ao final de 2022, caiu para 8%. E por que caiu a dívida pública? Porque nós abaixamos os gastos do governo. E quando você abaixa os gastos do governo, sobra dinheiro para você abaixar tributos. É por isso que eu acho tão importante. Obrigado, meus amigos. É por isso que eu acho que nós achamos tão importante abaixar gasto público. Porque quando você abaixa gasto público, sobra dinheiro para o setor privado.
E foi isso que nós fizemos, abaixamos gastos públicos e abaixamos tributos, e fortalecemos os programas sociais. O número de funcionários públicos caiu em mais de 60 mil. E por que caiu em mais de 60 mil? Porque nós fizemos um amplo, um grande programa de digitalização no governo. Quem liderou isso foi o Caio Paz de Andrade, que hoje está no governo de São Paulo. O Ebel participou disso. Eu acho que várias pessoas aqui participaram disso. Ora, meus amigos, fica meu convite aqui, cadê o próximo Elon Musk brasileiro? Porque nós vamos voltar a fazer isso. E quando eu falo nós, não sou eu, mas quem pensa parecido conosco, nós vamos voltar para esse governo e vamos digitalizar tudo. E por que nós vamos digitalizar tudo? E aqui eu preciso contar um pouco da minha vida para vocês. Eu vim de uma classe média alta pra caramba, mas quando meu pai teve um AVC, nós ficamos pobres mesmo. Tínhamos a nossa casa, graças a Deus. Minha mãe salvou a minha família. Eu me lembro da minha mãe lavando roupa de manhã para eu usar à tarde. Só que é o seguinte, meu pai era doente. Todo ano eu tinha que levar meu pai, meio que carregado, onde? Pode falar alto aí. Para fazer prova de vida no INSS. Alguém faz prova de vida hoje? Não, se faz pelo celular, você cruza dados, você faz de tudo. Porque isso que é digitalização, é facilitar a vida da pessoa. Então, às vezes, eu fico pensando assim, o que muda um país não são as grandes reformas. Quer dizer, grande reforma é fantástico, mas o que muda um país são essas coisinhas menores, que você facilita a vida de um monte de gente. E isso foi feito. A pobreza caiu, o desemprego caiu. Para abrir empresa levava 4 meses, passou a levar 24 horas. O Brasil teve menos inflação, o PIB cresceu. E agora, meus amigos, eu convido vocês para olhar o momento atual. O momento atual, ele assusta um pouquinho, porque houve uma mudança no mix de política econômica. Que mudança no mix de política econômica é essa? Eu falei isso no almoço, e o 0 Hora me deu uma sacaneada, né? Mas é da vida, faz parte, e fica aqui meu abraço ao 0 Hora. Mas eu falei de uma maneira honesta. Política econômica é igual ir no McDonald's. Como tudo na vida, aliás. Você escolhe o primeiro lance. Depois disso, segue o caminho. Você chega no McDonald's e fala, eu quero o combo, o McLanche aí feliz. Depois que você escolheu o primeiro, com sorte, você troca um Guaraná pelo suco de laranja. Mas o pacote já está escolhido. Quando você escolhe o setor privado lidera o crescimento econômico, você já escolheu. É o setor privado que lidera o crescimento? Então o governo tem que abaixar gastos. Porque quando o governo abaixar gastos, ele vai abaixar a tributação. Além disso, o governo precisa melhorar os marcos legais. Por quê? Para dar segurança jurídica e dar mais previsibilidade para o investimento privado. Acabou, está escolhida a política econômica. Quando o governo escolhe quem lidera o crescimento é o setor público, ele já escolheu tudo também. Ele vai gastar mais. Mas se ele vai gastar mais, ele tem que arrecadar mais. Os bancos públicos vão ter que gastar mais. Acabou, está escolhido. E, de novo, é legítimo. Você vai encontrar exemplos de sucesso em vários aspectos ideológicos. O que é importante nós analisarmos aqui é se a política econômica está consistente. E aqui eu acho que a Solange e o Bruno apresentaram algumas inconsistências. Porque o governo conseguiu aumentar o gasto, só que agora está difícil aumentar a arrecadação. É isso que está gerando um pouco de confusão no mercado. Então, para onde nós vamos? E aqui eu reforço. Em fevereiro de 2023, eu escrevi um artigo para o Poder 360. E eu disse, o Brasil vai crescer mais de 2%. Na época, o mercado estava prevendo meio. Falei, não, vai crescer mais. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. E cresceu mais. Em 2024, eu falei a mesma coisa, o Brasil vai crescer. E continua crescendo. E aqui, meus amigos, é onde eu não entendo o que está acontecendo. Porque a economia brasileira está crescendo. Então, não era necessário tanto gasto público. É essa confusão que eu acho que as pessoas estão confusas. E é por isso que eu chamei essa apresentação de a economia brasileira em marcha forçada.
Porque é difícil entender por que você está pressionando tanto o gasto público com uma economia aquecida e com a inflação alta. Essa eu acho que é a grande pergunta, que as pessoas estão um pouco confusas, porque é difícil entender por que está sendo feito isso. Eu apresentei vários slides aqui, e eu vou pulando eles, mas é apenas para mostrar o óbvio. Você pode ter déficit público. Eu não gosto, eu prefiro ter superávit. Mas eu entendo quem opta por outro tipo de política. Agora, você não pode ter uma deterioração tão rápida como essa. Você não pode piorar as coisas tão rápido como você está piorando no lado fiscal. Você não pode chegar no final de 2024 e falar assim, qual é o déficit primário? Aí você vai lá e olha no Tesouro Nacional da 0,1. Opa, foi pequeno. Aí vem o Banco Central, foi 0,9. Se você perguntar para a Solange, eu tenho certeza que ela tem o número dela. Eu não citei o seu número, porque o número público é o do Marcos Mendes, nosso colega. Então, apenas para pegar um número público, eu citei o dele. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? É a mesma coisa que aconteceu em 2014, 2015. O governo anuncia um déficit e ninguém confia mais. Vai todo mundo fazer a sua conta. Esse tipo de coisa está bagunçando um pouco a economia. Então, o futuro do Brasil, gente, esse é o lado bom. Está fácil corrigir. Porque está muito claro que o problema é fiscal. Está muito claro que algumas medidas resolvem a parada. Se você pegar pessoas que sabem, conhecem um pouco a burocracia de Brasília, elas resolvem isso rápido. Por exemplo, PPSA. Por exemplo, margem equatorial. Tem várias maneiras de você aumentar a arrecadação não recorrente. Ah, não é recorrente, tudo bem, mas se você abate 500 bi da dívida numa tacada, já muda o cenário, você já ganha fôlego para fazer algo mais estrutural, você ganha ainda mais apoio do Congresso para fazer o que me parece que o Bruno está sugerindo. Então, dá para consertar o Brasil de uma maneira em um ano. Uma equipe experiente resolve essa parada em um ano. Então, essa é a boa notícia. Eu sei que tem muita indecisão sobre o Trump. Mas, honestamente, o maior problema nosso somos nós mesmos. É lógico que o cenário externo ajuda, mas não é isso que vai fazer a diferença. Eu vou pular isso aqui e quero encerrar dizendo muito obrigado. Foi uma tremenda honra estar aqui. Obrigado, Adolfo. Muito obrigado. À vontade. Obrigado. Bom, vamos passar para as perguntas, então. Tem várias perguntas chegando aqui. Eu queria começar perguntando um pouco, acho que do tema mais evidente e predominante na economia brasileira nesse momento, que é o cenário fiscal. A gente teve um déficit primário nos últimos anos, a gente vinha assim de um momento muito bom economicamente, mas esse cenário vem preocupando cada vez mais. Isso acarretou num aumento da taxa de juros, o que acarreta em um déficit ainda maior pelo carrego dos juros e muda a trajetória da dívida. A dívida do Brasil vinha em uma trajetória decrescente, como foi bem salientado pelo Adolfo, e começou a ter uma trajetória crescente. Está claro que tem que haver um ajuste. A minha dúvida é, e até o Adolfo comparou com o cenário de 2014, 2015, quanto tempo a gente tem para corrigir o cenário fiscal? Qual é o espaço de tempo que vocês acreditam que isso deva ser feito para evitar uma recessão novamente? Se é que tem como resolver tão rapidamente. Por favor. Bem, acho que tá bom. Bem, eu acho que o tempo vai ser dado pelo cenário internacional, né? Se a gente for para um mundo de dólar forte, que é um mundo onde a aversão ao risco é muito grande, um mundo onde Estados Unidos está desacelerando, recessão ou não, mas desacelerando bem, China desacelerando bem, o nosso tempo é um tempo curto. Porque imagina se hoje a gente estivesse trabalhando com o dólar a 6,5, né? O Banco Central não ia poder parar de subir os juros. E aí o fiscal, né, está fechando as contas dessa maneira que a gente está falando, receita não recorrente, adiamento de gasto.
o mercado ia discutir dominância fiscal de novo. Não estamos nessa situação, né? O câmbio saiu dos 6,30, foi por 5,60, agora já está 5,80, mas essa melhora que a gente teve foi completamente internacional, né? Foi junto com outros países emergentes, foi junto com melhora de bolsas que estavam largadas, como no caso da Europa. Se hoje a gente for entrar no mundo de guerra comercial, guerra tarifária, dólar forte, não importa que a taxa de juros do FED vai cair. A nossa taxa de juros não vai poder cair. Então, a gente vai voltar a discutir a dominância fiscal, o ajuste tem que ser imediato. Foi o que eu falei. Então, a gente vai conseguir empurrar com a barriga se o mundo deixar. Se não deixar, vai ter que fazer, o ajuste vai ter que ser mais rápido e talvez mais doloroso. Não sei se alguém quer complementar. Eu concordo com essa visão da Solange. Já tem há muito tempo que o fiscal não ajuda o Banco Central, então é como se o governo pisa no acelerador dos gastos e o Banco Central tem que pisar mais forte no freio das taxas de juros, e isso com um cenário externo mais complicado, isso torna ainda mais premente a uma atuação do governo para dar alguma sinalização, que é algo que ele não conseguiu dar desde o final do ano passado, o tão prometido ajuste fiscal pelo lado do gasto. Quando a gente olha, ele não se concretizou, e a partir daí a gente viu toda a desvalorização, a disparada do dólar no final do ano passado. Então, concordo com Solange, o cenário externo foi mais favorável no início do ano, não tivemos nenhuma mudança muito marcante do ponto de vista fiscal. Pelo contrário, a gente tem uma série de dúvidas, o volume de gastos para fiscais do governo vem crescendo, então o governo cumpriu a meta do superávit, a meta de déficit no ano passado, mas aquilo que realmente conta, que é a trajetória da dívida, ele não entregou, é insuficiente, como a Solange falou. O arcabouço é insuficiente para estabilizar o crescimento da dívida pública. Então, quando a gente tem um cenário externo muito mais incerto e pressiona ainda mais a taxa de câmbio, isso torna ainda mais urgente o governo tomar medidas aí sim mais concretas para mudar o panorama fiscal e aplacar um pouco essa pressão sobre o dólar, senão uma coisa vai potencializando a outra, né? O dólar sobe por causa das incertezas internacionais e ele também sobe pelas indefinições da nossa situação fiscal aqui no Brasil. Então, é mais do que urgente o governo apresentar medidas concretas para estabilizar a situação daqui para frente. Cara, eu acho que o governo abriu mão da última chance que ele tinha. Ele teve uma chance ao longo do ano passado. Em novembro do ano passado, acho que ele foi confuso aquele anúncio que foi aquilo ali gerou uma confusão enorme em novembro do ano passado. Eu acho que na reforma, deixa eu falar para vocês como o Brasil está pronto para crescer. E aqui eu vou me expor, vou pedir um pouco de discrição de todo mundo. Imagina, com todo respeito, sem ofensa a ninguém, que o presidente Lula chegue para a ministra do Planejamento e fala: olha, você vai ser a nossa representante em Paris. Chegue para o ministro da Fazenda e diga: você vai pensar o longo prazo, vai para o planejamento. E ele vai lá e coloca alguém com credibilidade na Fazenda. O que você acha que acontece com o mercado? Na hora, o Brasil está pronto para crescer. Basta um pequeno sinal de responsabilidade fiscal e a coisa vai decolar. Só que eu acho que o governo abriu mão dessa escolha. E como é que ele abriu mão dessa escolha? Porque ele fez as mudanças ministeriais e não mexeu onde precisa. Você precisa urgentemente levar para o Ministério da Fazenda, nem que seja na Secretaria de Fazenda,
alguém de reputação de mercado, para segurar o gasto. Segurou, o Brasil vai crescer. Agora, qual é o meu maior medo hoje, nessa parte? É que o lado fiscal não vai melhorar. Se o lado fiscal não vai melhorar, os olhos vão se voltar para o Banco Central. Eu acho que o Galípolo está tentando fazer o melhor que ele pode. O problema é que a quantidade de ideia ruim que deve estar chegando lá... Veja, isso aí... Isso aí é o seguinte, gente, eu já estive lá também, então, quando a coisa está ruim, ideia ruim chega para todo mundo, tá? Então, quem está no setor público, o importante é segurar essas ideias ruins. E quais são as ideias ruins? É nessas horas que aparecem os salvadores da pátria. É nessa hora que aparece alguém assim, estou com uma ideia boa, hein? Que tal, em vez da gente se mexer nos juros, vamos mexer na reserva, no compulsório, vamos vender dólar, vamos aumentar o IOF. Cara, o nome disso é medidas macroprudenciais. Nós já vimos esse desastre no passado. Então, hoje, o que eu mais medo tenho é isso. É se quem está à frente não conseguir segurar essas ideias. Opa! Aí. Acho que tem um claro dever de casa que a gente tem que fazer no Brasil sobre esses aspectos para destravar esse crescimento. E agora, ainda nos últimos dias, aí, como foi relatado principalmente pela Solange, a gente teve mais notícias do mercado internacional que preocupam os efeitos dela. Eu queria entender de vocês o que vocês acham que deveria ser a postura do Brasil frente a essa guerra tarifária que está por vir, para tentar mitigar ao máximo os impactos negativos que possivelmente possam ocorrer para frente. Então, lembrando que o que deveria ser feito é diferente do que vai ser feito. Bem, o recado do governo americano está muito claro, né? Não pode retaliar, né? Tem que negociar. No caso do Brasil, como eu falei, o efeito direto na economia, apesar de eu entender que para vários setores o efeito é muito grave, 10% de tarifa é muita coisa. Mas para a economia como um todo, quando você olha a balança comercial, o impacto da exportação sobre o PIB no Brasil, não vai ser um desastre. Então, o que é melhor para a gente fazer? Se precaver dos efeitos indiretos, né? Que é uma alta do dólar lá fora, que é uma desaceleração global, menos apetite ao risco a países emergentes, né? Uma saída de capital do Brasil porque é menos apetite a países emergentes. E, para isso, realmente, só mesmo ajustando os fundamentos aqui, né? Fazendo algum tipo de... trazendo previsibilidade sobre a dívida. A nossa expectativa antes das eleições é baixa, né? Banco Central atuando de forma independente, né? Sem artificialismos. Então, o que a gente pode fazer, o melhor que a gente tem que fazer é tentar ajustar a economia. Infelizmente, não estamos no momento do ciclo político favorável. Mas só também de não fazer mais gastos, mais parafiscal, mais expansionismo econômico num ambiente de inflação alta ou pressão no Banco Central já vai ajudar. Espero. Queria só acrescentar uma preocupação a essa lista que Solange mencionou, que o governo precisa estar atento dos efeitos indiretos sobre a economia brasileira do ponto de vista do desvio de comércio que vai acontecer na economia mundial diante dessas sobretaxas nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter uma pressão competitiva muito grande no Brasil, que já estávamos sentindo em vários setores da economia, com essa desaceleração do crescimento da China. A China estava já desovando muitos do seu excesso de capacidade produtiva ao redor do mundo, inclusive no Brasil, com as medidas agora tomadas pelo Trump e todas as consequências que isso vai ter, né, num cenário em que a China é o principal alvo dessas medidas, a gente vai sofrer uma enxurrada, né, de produtos chineses entrando aqui no Brasil, e isso preocupa
não do ponto de vista do governo, mas, sobretudo, o empresariado brasileiro a respeito dessa onda que é esperada de acontecer daqui para frente. Excelente. Olha só, isso já aconteceu no passado. Isso acontece a todo momento. Eu vou citar aqui uma que eu estava lá. Isso aqui ninguém me contou. O presidente Trump ia aumentar o imposto sobre o aço brasileiro. O presidente Bolsonaro pegou o telefone, conversou. Você tem que ceder, você tem que negociar. Então, esse aumento de tarifas de Trump, a minha leitura, é um instrumento de pressão. Eu posso estar errado, mas, no fundo, ele está querendo, o que é que vocês têm para me oferecer? E o Brasil tem um monte de coisa para oferecer. Por exemplo, que tal um acordo de mineração? O Brasil pode colocar os Estados Unidos como parceiro preferencial na mineração. Isso significa facilidade em terras raras, nióbio, lítio. Então, assim, não é isso que ele está querendo na Ucrânia? Vem cá e faz no Brasil. Então, é possível resolver isso com calma. Eu gostaria de encerrar a minha participação aqui, eu preciso fazer isso, tá? Eu sou devoto de Nossa Senhora, muitos de nós vão para Fátima ver Nossa Senhora. Faço um convite aqui. Em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, existem relatos da aparição de Nossa Senhora. Então, vamos prestigiar o turismo religioso no Brasil. Quem é devoto de Nossa Senhora, fica em Simbres, distrito de Pesqueira, em Pernambuco, onde uma menina viu Nossa Senhora quando ela fugia de Lampião. Ela tinha medo de ser estuprada e Nossa Senhora apareceu para ela, a protegendo. Obrigado, fiquem com Deus, foi uma honra. Dado o avançar da hora, declaro esse painel encerrado, e o próximo painel é o Alcançando a Paz através da prosperidade econômica com a Flair. Obrigado a todos.